Vamos aqui acertar a vida aqui. Será que é você aqui que está? É você que está baixinho aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Hoje, sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Eu estou meio perdido aí no espaço-tempo, no calendário, né? Sou obrigado a dizer para vocês que eu estou meio perdido, tá? É uma verdade um tanto quanto absoluta nesse momento aí, né? Tô com um horário meio doido aí. E hoje muda o horário lá no Paraguai também, mais doido, né? Porque o horário do Paraguai volta a ser o horário de Brasília, significa que durante a minha semana eu começo a ter que acordar uma hora mais cedo do que normalmente eu acordo. Mas faz parte do negócio, certo? Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem um papel, uma caneta e uma água e um café para a gente poder começar, tá bom? Vamos falar sobre o princípio da saúde no Brasil, tá bom? E vou explicar do jeito que é, tá? Não adianta se doer, não. Não adianta pensar em contestar, porque é histórico e é documental. Então, não tem o que fazer. Tá bom? Um minuto para vocês. Respira fundo. Né? Respira. Respira e vamos lá. Muito bom. Nós vamos falar da estrutura de saúde no Brasil, tá? Quando o Brasil começa, tá bom? Para isso a gente precisa ir para uma identidade que não é a nossa, né? Tá? É a identidade da coroa portuguesa, tá bom? Diferente do que a gente aprende na escola, tá? A justificativa da descoberta do Brasil, né, ela já ficou controversa, tá? Porque já existem documentos de que os holandeses estiveram aqui antes, tá? E de que essa terra já foi visitada antes da viagem de Pedro Álvares Cabral. Tá? Mas independente disso, né, o nosso querido Cabral, ele vem com as suas 3 caravelas e ele, né, vai, para o registro, ele vai ser o descobridor das terras do Brasil, que na época não se chamava Brasil. Tá? Então o que acontece? Ele vem, né, existe um aporte financeiro que é feito pela coroa, né, para que ele faça a navegação e que ele chegue aqui. Tá? Feito. O cidadão chega aqui, tá? Desce na praia com a sua comitiva, vai fazer a missa, né, declarando ou decretando que estão vivos, né, certo? E que essa terra passa a ser portuguesa, tá bom? Nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender, tá? Quem veio por mar, né, é europeu e tem já as suas doenças conhecidas, tá? Certo? Doenças que são conhecidas na Europa, que são típicas do homem branco, mas que não são doenças típicas, né, do aborígene que aqui está, certo? E, embora, né, ninguém queira lembrar disso de uma maneira verdadeira, tá? Literalmente os portugueses invadiram a terra dos Tupi-Guarani, dos Guaranis, né? Então essa terra já era dos indígenas, ela já tinha os seus habitantes, ela já tinha uma cultura, né? Ela já tinha uma organização social, obviamente ela já tinha uma organização política e assim por diante, tá? E como toda estrutura social, tá, tinha os seus hábitos, os seus costumes, as suas leis também.
Tá? São as mesmas leis que o europeu? Não, obviamente que não. Tá? Então existe uma interferência entre uma cultura e outra. Tá? Qual é, para o nosso motivo de estudo, a interferência mais grave? Tá? A interferência mais grave a gente precisa compreender que é o total despreparo, né, físico, metabólico, tá, de sistema de defesa orgânica, tá, que os habitantes, que os aborígenes, que a gente chama erroneamente de indígenas, tá, certo? Que eles não têm nenhum suporte, né, não têm nenhuma defesa orgânica, não tem nenhum anticorpo previamente formado que preparou a população já existente aqui para sobreviver ou para lidar com as doenças do europeu. Tá bom? Tá? Então o que acontece? Até 1530 fica pouquíssima gente aqui, tá? Pouquíssima gente. Por quê? Porque Portugal, num primeiro momento, não tem nenhum interesse em explorar a colônia, mesmo porque Portugal ainda não entende como é que funciona, o que tem para ser explorado e assim por diante. Tá? E essas pessoas que vão ficando, né, nas terras que hoje fazem parte do Brasil, vão começando a reconhecer as coisas, tá? Certo? E eles têm que lidar com a sua própria infraestrutura. Aí que está o primeiro grande problema. Legal? O dinheiro da coroa portuguesa é dado para que se faça, né, a expedição. Tá? Mas a coroa portuguesa, a partir do momento que chegaram nessas terras, no primeiro momento não tem a mínima intenção de criar qualquer tipo de infraestrutura. Pensa bem nisso aí, tá? Registra isso aí legal. Tá? Então eu cheguei, eu vou ocupar, mas eu não vou criar infraestrutura de nada. Por quê? Porque eu estou desbravando. Eu preciso saber o que tem, eu preciso conhecer o que tem, eu preciso criar laços, estabelecer relações, né, com a população que já existe aqui, certo? E de uma maneira bem isenta de conflitos, tá? Existe uma adaptação inicial, tá? Que é bastante pacífica, tá? Dos descobridores que ficaram e das populações que vão abrigar essas pessoas que chegaram, tá? Certo? Não existe uma relação inicial conflituosa, tá? Embora sejam, você precisa entender que são universos completamente diferentes, tá? Pensa em você começar a entender sobre nanotecnologia, né? Lembra quando o computador começou, você começar a entender como é que você vai falar com uma pessoa que está do outro, tá? Totalmente fora da nossa linha de conhecimento naquele momento. Então, para o aborígene aconteceu a mesma coisa. Universos completamente distintos, em condições completamente distintas. Tá? E a coisa só vai começar a acontecer, né, a partir do momento que achamos uma fonte de riqueza, para eu começar literalmente explorar essa terra como colônia, tá? Então o que a gente acha primeiro? Pau-brasil. Tá? Pau-brasil é a nossa fonte exploradora. E a gente precisa entender que extrair o pau-brasil, ou desmatar, como a gente pensa hoje, tá? Para o homem branco é sensacional, é lindo, estou extraindo uma fonte de riqueza, vai gerar lucro lá, tá? Certo? A gente espera que esse lucro também retorne para a colônia, o que não acontece num primeiro momento. Tá? Mas eu não estou nem um pouquinho preocupado com a visão que o aborígene tem dessa destruição
dessa interferência que a gente está fazendo no meio ambiente. Tá? E isso vira um modus operandi, né, desses descobridores. Tá? E que vão começar a acompanhar vão começar a acompanhar sem nenhuma preocupação, tá, o início do adoecimento desses aborígenes. Tá? Certo? Por quê? Porque eles vão começar a ter gripes que para a gente são comuns e que para eles não eram comuns. Tá? E como eles não têm anticorpo, né, eles vão literalmente sofrer uma baixa metabólica, vão sofrer uma agressão que eles não têm como combater. Tá? E aí, culturalmente, o que acontece? Dentro do entendimento do aborígene, dentro da civilização que aqui existia, tá? As doenças são espirituais, elas não são físicas. Tá? Parece muito complexo a gente entender isso, tá? Quando a gente pensa em 1500 aqui, tá? Então a gente está em 2023, 523 anos para trás, certo? É a mesma visão que já existia na Índia, que já existia na Grécia Antiga, que já existia na China, tá? Onde uma parte das doenças que vão acontecer, elas são um desequilíbrio, tá, dos corpos que a gente possui com a nossa espiritualidade. Tá? A gente fez alguma coisa que agrediu os nossos deuses. A gente fez alguma coisa que está contra, né, a nossa índole, está contra a nossa moral, está contra o nosso entendimento e vamos sofrer a ação disso. Tá? Isso é tratado como medicamento, isso é tratado com o quê? Isso é tratado com oração, isso é tratado com erva, isso é tratado com alimentação, mas não existe algo que é disseminado onde existe uma estrutura de saúde que vai acontecer. Tá? Por quê? Mesmo porque cada tribo, cada povo tem, né, o seu entendimento da natureza que cerca, tem o entendimento, né, de usar a natureza de uma maneira diferente, então isso vai sendo aprendido pelos portugueses lentamente, né, para começar para que eles comecem a compreender mais sobre a cultura indígena. Tá? Mesmo porque a gente tem, né, pessoas, né, que estão junto com os portugueses que aqui estão, literalmente para ficarem enviando, né, informações para a coroa portuguesa do que está acontecendo, qual é o desenvolvimento dessa colônia. Tá? Bom, firmada a extração do pau-brasil, tá? A colônia portuguesa, né, que tem a sua concorrência na Europa, né, que é a coroa espanhola, certo? E a coroa espanhola já está também fazendo as suas grandes navegações e as suas grandes descobertas, certo? Portugal decide que ela precisa consolidar a posição dela na colônia, tá? E aí vai existir uma distribuição de terras que a gente chama de capitanias hereditárias, tá? Então vão ser títulos de terra que vão ser cedidos, tá bom? Para... Espera aí um pouquinho, só gente que entrou alguém aqui me chamando aqui, pera aí. Tá? 2 segundinhos que eu só preciso responder algo que é relativamente urgente aqui, tá? 2 segundinhos. Isso acontece também, live ao vivo tem disso, tá? Tcharam.
Então o que acontece aí, tá? A coroa portuguesa cria 14, né? Depende do autor, 14 ou 15, mas, né? Capitanias hereditárias, tá? E literalmente essa terra é cedida. Teoricamente é um título de propriedade, tá? Que é passado para um determinado investidor, tá? E a gente precisa entender isso aí. A coroa não quer enfiar dinheiro, ela quer passar o título e quer alguém da nobreza que venha investir, tá? Então ela passa, né? Ela traça a distribuição dessas capitanias hereditárias e passa para esses nobres que vão investir, tá? A gente já sabe que só 2 capitanias hereditárias prosperaram, tá? Que é Pernambuco e São Vicente, só. Tá? Justamente porque esses nobres tinham que fazer o investimento, tá? E tinham que estabelecer a relação com os aborígenes, tinha que conseguir criar uma estrutura de trabalho, uma estrutura que fosse dar lucro para a coroa portuguesa. Tá? E aí, se você começa a ver pela extensão territorial das capitanias hereditárias, é muito território, tá? Literalmente para pouca gente trabalhando nele. Tá? E aí se estabelece aquilo que vai começar a criar uma série de povoados, como aconteceu em São Vicente, em Pernambuco, vão começar a acontecer em outras regiões do Brasil. Por quê? Esses nobres vão começar a estabelecer títulos de cessão, de arrendamento de terra, que a gente chama de sesmarias. Eles vão começar a arrumar gente que quer trabalhar e que também quer ganhar o seu. Tá? Só que continuamos com uma infraestrutura onde não existe nenhum sistema de saúde, tá? que vai garantir a saúde dos portugueses, quanto mais dos indígenas. E por que a gente está falando disso? Porque agora eu tenho um agravante. Qual é o agravante? Tá? Qual é o agravante? O agravante é que eu preciso de gente para trabalhar. Tá? Historicamente, a gente aprendia na escola que o índio era preguiçoso, que ele se recusava a trabalhar. Hoje, os historiadores estão combatendo de uma maneira bem empenhada, tá? Esse tipo de visão, certo? De que o indígena é preguiçoso, não. O indígena tinha a sua força de trabalho, mas o indígena não queria se sujeitar ao sistema de semi-escravatura ou de escravatura que era imposto. Né? Então, não funcionou muito bem. Então, se não funciona bem, a gente traz outro povo para fazer esse trabalho. Quem que a gente vai trazer? Nós vamos trazer, né, por meio dos navios negreiros, os escravos que vêm de algumas regiões distintas da África. Tá? Só que o que acontece? Tá? Diferente do índio, que é um selvagem, presta bem atenção nisso aí. Diferente da visão de que o índio, né, que o indígena é um selvagem, tá? Mas que ele é um ser humano, diferente de mim, embora ele seja um selvagem, tá? O negro não é visto como ser humano. Opa, tá? O negro que é capturado, que é trazido para cá, ele é tido como coisa, propriedade, tá? Então a gente enfia um monte de pessoas dentro de um navio, tá? Isso literalmente vira loteria. O que eu chamo de loteria? Tá? É sabido que milhares de negros morreram durante a travessia, tá? E que eles ficavam amarrados e confinados aos porões dos barcos que traziam os indígenas, os negros, tá? Adoecendo sem uma alimentação adequada, sem higiene adequada, urinando, defecando,
tá? Tudo lá junto, tá bom? Então, aqueles que não morrem, certo? Chegam aqui com uma série de doenças, tá? Eles têm verminose, né? Eles têm, como chama? Desidratação, eles têm inanição, porque na comida não é nenhuma maravilha, tá? E eles são colocados para trabalhar numa condição, né, que é descrita tanto para indígenas quanto para negros, de condição subhumana. O que é condição subhumana de trabalho? Tá? As jornadas de trabalho são de aproximadamente 16 a 18 horas por dia. Tá? Pensa em você lá fazendo esforço físico por 16, 18 horas todos os dias. Vai adoecer? É óbvio que você vai adoecer. Tá? Você vai enfraquecer? É óbvio que você vai enfraquecer. Tá? Só que isso, né, só começa a ser importante a hora que que os portugueses vão começar a ter, em função da sua convivência, né, com os negros, pela obrigatoriedade da convivência, né, eles vão começar a ter também doenças, né, que são desconhecidas também para o homem branco. Tá? E aí o que acontece? O branco vai começar a padecer das doenças do negro. O negro vai começar a padecer das doenças dos brancos, tá? E dos indígenas. E os indígenas vão começar também a padecer das doenças dos dois. Virou uma loucura. Tá? Vira uma doideira. Por quê? Porque você tem uma grande parte da população que ela começa a ser dizimada. Tá? A história está tentando levantar isso e entender esse processo. Tá? Onde é um processo onde a gente só tira. Tá? É extrativismo puro. Eu só quero arrecadar. Tá? Eu só quero arrecadar, mas eu não estou nem um pouquinho preocupado em dar nenhuma estrutura para absolutamente ninguém. Tá? Então as primeiras vilas começam a crescer, elas começam a desenvolver, tá? Por um trabalho associado, tá? Esse trabalho associado é de quem? Né? Você tem que lembrar que o ímpeto tanto da coroa espanhola quanto da coroa portuguesa, tá? É um ímpeto religioso no meio do caminho. Tá? Então a igreja está envolvida nisso, por quê? Porque a igreja arrecada junto com as coroas. Certo? Os padres estão no meio das expedições para garantir o quê? Que Deus esteja com eles. Tá? É a garantia, legal? Que os portugueses e os espanhóis vão ter. Deus está com eles. Deus é por eles para que eles se tornem grandes conquistadores e tragam grandes lucros. Tá? E por si só, né, a Igreja Católica pensa em expandir o seu domínio. Tá? Como é que ela vai expandir o seu domínio? Ela vai catequizar. Tá? E ela vai catequizar de que maneira? Junto com aqueles que estão vindo para a nova terra, certo? Para formar as vilas, as cidades, tá? Vem também as comitivas de padres, tá? E aí o que acontece? A gente pensa nos padres realmente meio que desprovidos, né? A gente pensa em padre, aquela figura, uma figura santa que não tem muito preparo a não ser religioso. Tá? Aí você precisa estudar de novo. Tá? Porque as ordens de padres que vieram para os locais colonizados, tá? São padres com formação militar. Tá? São padres que têm essa visão de que eles têm que botar ordem e disciplina no meio do caminho. Tá? E aí, esses padres vão começar o processo de catequização. Tá? Tanto de aborígenes quanto de negros. Tá?
E aí você vai dizer assim, opa, peraí, você está dizendo para mim que a igreja vem para cá, tá? E que ela não tem nenhuma preocupação com quem está sendo escravizado. Nossa, se você não entendeu isso até hoje, você precisa entender assim, tá? A igreja também tem escravos. Opa, todo mundo tem escravo, tá? Os padres têm os seus escravos, beleza? As igrejas começam a ter os seus escravos, tá? Então, se o escravo não está na condição de ser humano, ele é coisa, ele é chamado de semovente, então ele está equiparado a uma vaca, a um boi, a um cavalo, tá? Certo? Ele não tem direitos, tá? Ele não tem direitos. A igreja começa a querer alfabetizar, querer catequizar, literalmente, para que melhore a comunicação e que melhore a forma como os escravos vão servir aos seus senhores. Essa é a ideia. Tá? Não tem nada de humano nesse processo de catequização. Tá? Não tem nada de agradável, de bem intencionado, pensando em melhorar a qualidade de vida, né, tanto de aborígenes quanto de negros. Não tem. Tá? E aí o que acontece? A igreja, né, pela vinda, pelo aumento da quantidade de membros da igreja que você tem aqui, você começa a ter uma confrontação cultural. Tá? Certo? Porque os padres começam a entender que os índios tratam as doenças, né, como de origem espiritual. Tá? E a igreja olha e diz assim, espiritual do quê? Se todos eles são pagãos, certo? Eu não posso deixar tratar ninguém com algo que é pagão. Tá? Não posso. Né? Porque é contra a visão católica. É contra a visão expansionista da igreja. Certo? Então a igreja literalmente ela começa a dizer que precisamos começar a pensar em ter uma maneira de nós começarmos a cuidar da nossa população. Da nossa população. Tá? Não é de toda a população. Continuo não tendo preocupação nem com o aborígene, muito menos com o negro. Tá? Precisamos começar a pensar numa maneira de nos cuidarmos. Tá? E a gente sabe que literalmente as ordens dos padres também, né, pela própria herança que você tem da Idade Média, tá? Você tem padres que fizeram parte da ordem dos hospitalários, né, e que começaram a fazer literalmente os serviços de apoio, de enfermagem, de cuidado dos doentes, né, desde a Idade Média. Então você começa a ter um aporte de pessoas da igreja também que tem um certo conhecimento dentro de estrutura de saúde, tá? Básica para europeus. Tá? Quem está se colocando única e exclusivamente como gente são os europeus. Tá? Quando isso vai mudar? Tá? Quando isso vai mudar? Tá? Você tem aí, ó, um grande período de colonização, tá? Um grande período de colonização, onde absolutamente nada de infraestrutura é feita. Tá? A não ser quando existe o colapso, tá, das capitanias hereditárias. Elas entram em colapso porque, primeiro, elas não dão lucro, e segundo, as duas que dão lucro não querem dividir absolutamente nada com quem dá lucro. Né? Visão bem empresarial. E aí, literalmente, surge a pessoa de um governador geral. Tá? Primeiro momento onde a gente pensa assim, tá? A coisa vai começar a mudar. Tá? Qual é a postura? Para que eu vou chamar? Por que eu vou criar um governador geral? Tá? Justamente porque eu preciso começar, né, a criar uma infraestrutura nessa colônia. Tá?
Porque essa colônia está sozinha, tendo diversos problemas. Quais são os diversos problemas? Tá? A inconformidade dos negros em permanecerem escravos, tá? Então eles fogem, tá? Eles se amotinam, né? Certo? Os índios igualmente não querem servir ao homem branco, tá? Então eu preciso de alguém que vai começar a garantir que o processo de escravatura, que é altamente rentável para a coroa portuguesa, tá? Que cada vez mais, né, vai estabelecendo postos de captura de escravos na costa africana, tá? E isso vocês precisam começar a estudar, porque que a coroa portuguesa fez tantas viagens e tinha tanto interesse em contornar o continente africano, tá? Justamente por causa disso. Porque uma grande fonte de renda, né, para a coroa portuguesa era o comércio de escravos. Tá certo que outros países entraram nesse comércio também, mas de uma maneira menor, né, ou menos estruturada do que a coroa portuguesa fez. Tá? Então, quando surge a figura do governador-geral, ele precisa começar a criar uma estrutura de equilíbrio entre aquilo que a nossa matriz, a coroa, deseja e aquilo que a colônia seja capaz de produzir. Por quê? Porque se você for entender, tá, que Pernambuco começou a atender aquilo que a Europa esperava enquanto capitania hereditária, começou um ciclo inicialmente paralelo ao pau-brasil, mas que depois despertou muito mais interesse do que o próprio pau-brasil, que é o ciclo do açúcar. Tá? Então o açúcar é uma moeda extremamente importante, né, para o mundo europeu. Tá? Então os portugueses querem literalmente desenvolver, né, a cultura da cana-de-açúcar. Tá? E se você pensar assim, né, que você está num território imenso, tá? 14, 15 capitanias hereditárias, tá? E você tem basicamente monoculturas, tá? Numa região territorial imensa, certo? A gente sabe que isso é um projeto fadado ao fracasso. Porque, né? Na época já era, você já entendia que você fazer monocultura, você desgastava o solo, né? Ninguém é bobo nesse caminho aí. Todo mundo já tinha uma ideia disso, tá? Por quê? Porque a relação não era produção. A relação era quanto de nobreza vai investir para ir lá e estruturar essa terra nova. Eu não quero tirar o dinheiro da coroa. A coroa só quer arrecadar, tá? Ela quer que alguém faça o trabalho para ela, tá? E aí você tem a associação da igreja com os nobres, certo? Com uma maneira também dos dois se ajudarem na questão de segurança, né? Na questão de catequização, na questão de doutrinação. Então começa a haver uma ação conjunta para que todo mundo saia lucrando. Tá? Então, só para vocês entenderem, tá? A Europa vai passando por pestes, tá? Como a peste bubônica, ela vai acontecer na Europa no meio desse período das capitanias hereditárias, tá? E literalmente um povo vai vir para cá, um povo que vem com mais doenças, mais carga de doenças, tá? E que vai afetar diretamente a população que está aqui, negros, brancos e indígenas. Tá? O que a gente tem hoje como dado histórico? Tá? Mais de 300 mil mortes, tá? Num período entre 30 a 40 anos
de indígenas, tá? Que são dizimados por coisas muito simples como gripe, tá? E uma quantidade imensa de negros que vão morrendo, né? Pelo excesso de esforço, pela péssima alimentação, pelos maus tratos e assim por diante. Tá? Quando isso vai mudar, senhoras e senhores? Tá? Quando? Vai mudar porque a gente é colônia, então nós estamos suprindo Portugal de riquezas, então Portugal vai reconhecer isso e vai dizer assim, opa, agora eu vou dar infraestrutura para vocês e vou começar a ter uma visão mais humanizada da minha colônia. É mesmo? Se você não entende isso, tá? E até hoje você não entendeu, acho que você precisa pegar um processo mais recente, tá? Você precisa dar um Google aí e começar a estudar um negócio que chama Apartheid. Certo? Apartheid, que aconteceu na África do Sul. Tá? E não só na África do Sul. Tá? Aonde você, pleno século, né? Século XIX, século XX, século XXI, você tem uma segregação, né? Racial tão imensa que você literalmente não aceita, né? Que os negros tenham direito. Tá? Nem direito social, nem direito a prosperar, nem direito a ter os seus próprios negócios. É feia a coisa. Tá? Se você imagina isso nos últimos 2 séculos na África, você imagina como era aqui, certo? Entre 1500 e 1600. Como foi? Tá? Você pensa que eu só tenho gente querendo lucro. E eu não quero ninguém, eu não tenho ninguém pensando em melhorar absolutamente nada. Eu só quero tirar e ganhar, tirar e ganhar, tirar e ganhar, tá? Certo? Se você não entender, né? O Brasil mudou para o agronegócio, né? Para você entender o Brasil de hoje, por que a gente cresceu tanto? Porque tudo que deu errado no Brasil colônia, hoje é feito. Então você tem uma rotação de culturas durante o ano, né? Você tem uma preocupação de que essa terra não se desgaste, você tem uma preocupação porque a população está crescendo, você precisa alimentar mais gente, você tem uma preocupação em ganhar mais, também tem, tá? Mas você já tem o entendimento de quanto a gente interfere no meio ambiente, tá? E a nossa interferência no meio ambiente vai causar as doenças que nós estamos vivendo hoje. Opa, vocês não vão entender isso aí muito bonitinho, mas se a gente tem dengue hoje, zika, chikungunya, malária, tá? Isso se deve a esse período extrativista que começou no nosso Brasil, colônia, já com a extração do pau-brasil. Tá? Vocês precisam começar a olhar para um mapa e entender que literalmente todo o litoral brasileiro foi devastado. Tá? A gente tinha a chamada Mata Atlântica, que resta menos de 20% da Mata Atlântica que a gente tem hoje. Tá? Então você precisa pensar que mais de 80% de toda a costa, tá? De toda a costa do Brasil foi literalmente devastada, tá? Certo? Então a gente teve uma perda de área de floresta que influenciou na mudança do clima, né? Na desertificação do Nordeste, né? Tivemos isso. Opa! Vamos aprender e vamos entender. Não brotou, tá? Não adianta você aprender que o clima do Nordeste pra gente, quando a gente foi para a escola, o clima do Nordeste é semiárido, tá? Ele não era semiárido, tá? Ele não era seco daquela maneira. Por quê? Tá lá, tem brisa marítima e você tinha floresta. Se você tem floresta, você tem disseminação de água. Peraí, minha gente, que eu preciso mudar um negócio aqui, porque eu tenho um infeliz que não conseguiu falar comigo e ele tá mandando mensagem. Tá me ligando e eu não posso falar agora. Tá? Então o que acontece?
eu tenho também essa agressão, né, ao meio ambiente que vai dar repercussão para a gente hoje. Tá? 500 anos depois, nós temos repercussões do nosso período extrativista de colônia. A gente tem uma mudança, né, de meio ambiente, de panorama, de ecossistema, que também vai influenciar na nossa saúde como influencia hoje. Tá? Se você pensar que logo depois, vamos pensar grande, bonitinho, tá? Eu tenho 80% das capitanias hereditárias que não dão absolutamente nada de lucro, tá? E eu tenho uma coroa que quer lucro, tá? Qual é o próximo negócio que ela vai querer? Conta aí pra mim. Se é que você estudou, passou na escola, beleza? O que ela quer agora? Tá? Ela quer que a gente comece garimpo. Tá? A colônia quer começar, né? Porque existe na coroa espanhola uma ideia de que eles vão encontrar Eldorado, certo? De que existem riquezas imensas, né? Nos territórios da América do Sul. Tá? Então, os portugueses vão nessa onda também. Então, eles querem começar a desbravar o território e começar um outro processo de devastação e de destruição de meio ambiente, né? Que é o processo do garimpo. Tá? Eu começar a procurar ouro, eu começar a procurar metais, pedras preciosas, tudo isso tem uma influência no meio ambiente, tá? De duas maneiras. Primeiro, eu mudo a configuração do meio ambiente. Tá? Toda vez, estamos no século XXI, tá bom? Tá? Certo? Ó, doutora Elane, beijo pra você, meu querido, tá? Nós estamos no século XXI, tá? Se você pensa que no século XXI, nós, né, pela ação antrópica, o homem mexendo, né, na nossa natureza hoje, então cada vez eu tenho menos praça, menos árvore, cada vez eu mudo um curso de rio, eu canalizo, tá? A gente teve um crescimento de doenças transmitidas por vetores. Por quê? Porque o vetor sai da floresta, sai da mata e vem para a cidade. Tá? Então você pensa que isso não aconteceu lá atrás? Nos tempos da colônia não aconteceu a mesma coisa? Tá? Você precisa começar a entender que a baixa da população que vinha para cá era enorme. Tá? As pessoas vinham para cá e elas continuavam morrendo como na Idade Média. Tá? Morria com 30, com 40, morria de febre, morria de, né, doença do meio do mato. Tá? E se eu não posso ser tratado pelos indígenas, certo? Eu tenho que ser tratado pelos padres, e os padres não têm recurso suficiente para me tratar, o que vai acontecer? Vou morrer. Tá? E a coroa está preocupada com isso? Também não e ainda não. Tá? São Vicente, tá? Que é a primeira capitania hereditária que vai prosperar, tá? Certo? No seu princípio, ela entende isso de uma maneira muito significativa, tá? E aí a gente vai ter o surgimento, né, conjuntamente aos nobres que são investidores e a igreja, né, vai haver a fundação da primeira Santa Casa de Misericórdia, tá? Justamente para começar a atender dentro de uma visão europeia, tá, a essa população portuguesa que está começando a não só contribuir com o crescimento da coroa portuguesa, mas está começando a desenvolver o território aqui. Então as vilas estão sendo formadas, as cidades estão começando a aparecer, tá? Certo? Vai aparecer a cidade de São Paulo no meio do caminho, né, com a fundação do pátio do colégio, que é uma do lado de uma igreja, é uma ideia de você catequizar, né, e fazer uma primeira escola no Brasil para os portugueses, para os filhos de quem veio, tá? Você começar a educar, né? Porque você está vendo que isso aqui vai literalmente virar
né, um suporte, essa colônia vai começar a ter uma certa identidade. E para isso eu preciso começar a doutrinar, a orientar essa população que aqui está da mesma maneira como ela é orientada lá na Europa. Tá? Isso é tão significativo, dos dois lados da fronteira, tá? Do Tratado de Tordesilhas, né? Que é muito mais fácil, foi muito mais fácil, né, para os padres portugueses e espanhóis se aproximar dos índios, tá? Que começa a haver uma expressão de arte que a gente chama de arte cusquenha, aonde os indígenas aprendem a desenhar os santos da Igreja Católica e começam a fazer, né, imagens que mesclam a figura do colonizador com as figuras sacras. Tá? Essas figuras sacras vão, de uma determinada maneira, embora seja pouco, né, esses índios vão começar a receber, né, em suprimento, não em dinheiro, mas em suprimento, né, uma ajuda para conseguir manter as suas famílias, as suas tribos, porque eles também viraram uma mão de obra produtiva para o mercado europeu e para disseminar a cultura da igreja. Tá? E junto a isso, a hora que você tem essa junção de cultura, educação, tá? Entendimento de que a gente está agredindo e que a gente está ficando doente, você vai começar a ter uma micro infraestrutura de pequenas casas, de pequenos locais, aonde você vai começar a atender os doentes, tá? Num modelo muito mais nômade, tá? Do que um modelo estruturado como foi o da Santa Casa de Santos, tá? A Santa Casa de Santos começa literalmente com uma casinha que vira um prédio, tá? Bem rapidamente, e ela tá lá até hoje, tá? Mudou de lugar? Mudou, né? Mas continua lá até hoje. Tá? Então você começa a ter essa visão. Essa visão só vai ser transformada a hora que a coroa portuguesa estiver em apuros. Tá? Antes disso, tá? Vire-se com a infraestrutura que você tem hoje. Tá? Resolvam os problemas de doenças de vocês aí. Tá? Nós não temos nenhuma preocupação. Isso é, tá, a documentação que existe, tá, de referência, né, legal do tratamento para o negro, do tratamento para o indígena, referencia isso que eu estou falando. Tá? Não existe nenhuma preocupação com o negro que vai morrer. Tá? Se ele trabalha para você ou não, é perda financeira. Você perdeu outra vaca. Tá? Ele não é gente, você perdeu, enterra e acabou. Tá? Do índio a mesma coisa. Tá? Se o índio não está produzindo para mim, né? Se ele não está me servindo, não estou nem um pouquinho preocupado com ele. Tá? Então a preocupação passa a ser dos portugueses que para cá vieram, tá? E eles começam a literalmente ter uma visão de rebeldia com a coroa portuguesa. Tá? Por quê? Porque eles estão investindo na infraestrutura, eles estão mandando recurso para Portugal e cada vez mais eles estão sendo sobretaxados. Cada vez que a coroa portuguesa tem um problema, que é normal em todo o processo de colonização, tá? Ela quer arrecadar mais impostos. Tá? Então ela quer o imposto do pau do Brasil, ela quer o imposto do que os índios pintam, ela quer o imposto relativo ao açúcar, ela quer o imposto e todo o ouro ou todas as pedras preciosas que possam ser encontradas. Tá? E aí ela vai mandar uma parte ínfima para quem encontra esse ouro e assim por diante. Tá? Certo? Isso vai perdurar durante todo o Brasil colônia. Tá? Essa pilhagem que é feita na América do Sul, como um todo, vai continuar até o final, né? Até o final dos períodos de colonização. Tá? Não adianta se que ficou independente, mas deixou alguém da família aqui, deixou um herdeiro, não muda a forma de pilhagem. Tá?
Então isso só vai mudar no nosso próximo capítulo da próxima sexta-feira, que é onde a gente vai falar o quê? Tá? Chegou o momento onde interessa para Portugal. Tá? Portugal está sendo ameaçada por Napoleão Bonaparte. Tá? E aí a coroa portuguesa precisa fugir. Tá? Nesse momento vai haver uma grande transformação. Tá? E ela vai ser rápida, mas eu não vou falar dela hoje para vocês, né? Para vocês terem que assistir a próxima sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira, a aula toda, a live toda, vai ser dedicada à vinda da família real portuguesa e, né, as grandes alterações que a vinda da família portuguesa causou na saúde, na sociedade, na infraestrutura das cidades, no início do processo de favelização do Brasil, que perdura até hoje, tá? E na mudança da cobrança de impostos do Brasil em relação a Portugal. Tá? Certo, crianças? Por hoje foi isso aí. Tá? Então, basicamente, a microinfraestrutura que foi criada pelas capitanias hereditárias que começaram a dar certo. Tá? Os próprios nobres, né? Os próprios portugueses que começaram a estabelecer relação com os índios, começaram a ter a preocupação de criar um sistema básico, estruturado de saúde, e é o aparecimento da Santa Casa de Misericórdia. Tá bom? Beijoca para vocês, bom final de semana, tá? Estudem, certo? Estudem, porque a visão histórica, parece que não, né? Mas a visão histórica dos últimos 25 anos, tá? Ela é completamente diferente daquilo que nós aprendemos na escola, tá? E eu estou passando para vocês, né? E vou passar para vocês tudo que de mais atual a gente tem, tá? Certo? Então, na aula de hoje, o que fica de mais diverso, tá? A ideia de que o Tupi-Guarani, o Guarani, certo? Todas as outras tribos do Brasil, de que os índios eram preguiçosos, tá? Essa já é uma visão que já caiu por terra, certo? O que acontecia é que os índios tinham uma visão de identidade, de povo, que não tinha nenhuma intenção de se submeter ao domínio do homem branco, muito menos na condição de escravo, tá? E a última coisa que eu vou explicar para vocês é muito simples, tá? Vocês precisam entender que tá? Para vocês ficarem pensando para a próxima semana, onde eu vou explicar esse processo muito legal, tá? Hoje eu disse para vocês que a igreja tinha os seus próprios escravos, tá bom? Tá? Se você pensa que isso é ruim, você vai ver na semana que vem o quanto isso pode piorar, tá? O quanto isso pode ser mais degradante do que você ter uma visão cosmopolita de metrópole, aonde o padre vem da Europa e ele é servido lá, então ele quer continuar sendo servido aqui. Piora muito, tá? E isso eu vou, né? Porque faz parte de sistema de saúde. Hoje saúde também é social, tá? Então a gente entender a mudança social vai fazer a gente entender sistema de saúde também com uma profundidade muito maior, tá bom? Beijoca, bom final de semana. Sexta-feira que vem estamos aqui, tá bom? Beijo!